Gostaria de cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Dando sequência a mais um estudo da nossa escola dominical da Igreja Metodista em Cidade Líder, nós estávamos estudando a carta aos Romanos, né? E eu gostaria de comentar com vocês hoje um pouquinho sobre o capítulo 6 da carta aos Romanos. Eu não vou ler todo o versículo, ou todo o capítulo, para não tomar muito tempo, né? Mas se você depois puder ler aí na sua casa, onde você estiver, o capítulo 6 de Romanos, eu tenho certeza que você será muito edificado, será bastante esclarecido sobre diversas coisas. Eu gostaria de comentar alguma coisa hoje a respeito desse capítulo. Como eu disse, nós estamos estudando sobre a carta aos Romanos, né? E antes de falar um pouquinho sobre o capítulo 6, nós vamos ver por qual motivo Paulo ele se vê na obrigação ou a necessidade para falar, para comentar um pouquinho sobre, para escrever, né, esse capítulo 6, né? Se nós vemos anteriormente, por duas vezes a carta deixa uma brecha que não foi fechada, não foi restaurada. Por exemplo, nós temos uma que se encontra no capítulo 3, no versículo 8 de aos Romanos, que fala assim: porque não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Aliás, alguns caluniadores afirmam que nós ensinamos isso. Então esse é um versículo, né, capítulo 3, versículo 8, e o outro versículo está lá no capítulo 5, no versículo 20, na parte B do versículo 20, que diz assim: onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Em outra versão diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí Paulo tenta aprofundar esse tema, que respondendo, né, a possíveis objeções e a respeito disso, né? E em poucas palavras, a pergunta que alguém poderia fazer é esta, no versículo no capítulo 6. Devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? E aí, aqui começa um tema já esboçado no capítulo 5, que é o tema do batismo, né? E como que Paulo entende isso? O que Paulo entende sobre o batismo? Para Paulo, o batismo é a indicação da pessoa com Cristo. É uma pessoa que foi salva, né? Que foi resgatada por Cristo. Então essa é a identificação que existe, essa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Em outras palavras, os adultos que recebiam o batismo, né, estavam dispostos a romper com o passado que os amarrava a uma sociedade injusta e desigual. Então, a partir do momento que a pessoa se batizava, ela rompia com aquele passado que ela pertencia, né? Aquele passado injusto, aquele passado numa sociedade desigual. E a partir deste momento, eles comprometiam-se a viver uma nova realidade marcada pela justiça, pela fraternidade e pela igualdade. A gente pode ver isso lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. E na maioria das comunidades ali que foram fundadas por Paulo, o rito do batismo acontecia na beira de uma piscina. Ou poderia acontecer também em água corrente também. Aquele que ia ser batizado mergulhava, que significava morte para o passado, né? Então a pessoa era submersa, e emergia, ou seja, significava ressurreição para a vida nova. E isto representava a sua identificação com a morte e ressurreição de Cristo. E aí é por isso que Paulo afirma lá no capítulo 6, de versos 2 a 9, ele diz assim: uma vez que morremos para o pecado, como não poderíamos viver no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar uma vida nova, se permanecermos completamente unidos a Cristo, com morte semelhante a dele. Também permaneceremos com ressurreição semelhante a dele.
Sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo de pecado fosse destruído e assim não sejamos mais escravos do pecado. De fato, quem está morto está livre do pecado, mas se estamos mortos com Cristo, acreditamos também viveremos com Ele, pois sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Aleluia. Queridos, aí você pode perguntar, né? Se Deus ama perdoar, por que não dar a ele mais razões para perdoar? Ou seja, cometer mais pecado, né? Se Deus ama perdoar, então vamos cometer mais pecado, porque aí a gente dá mais razão para ele perdoar, né? Se o perdão está garantido, temos a liberdade de pecar o quanto quisermos? A enérgica resposta de Paulo, nós vamos ver que, claro que não. Essa é a resposta de Paulo. Pecar deliberadamente, ou seja, pecar porque quer, não por ter cometido um deslize, uma fraqueza, ter pisado na bola, opa, foi um susto que aconteceu e acabei pisando na bola, pequei. Mas pecar deliberadamente, né, você sabendo que aquilo é pecado, sabendo que ali tem um buraco e você faz, não faz nenhum esforço para se desviar, vai naquela direção sabendo que ali existe um buraco, sabendo que ali existe uma forma de você cair em tentação, e você vai e faz, implica decidir por aproveitar-se de Deus. Você está se aproveitando da bondade de Deus. Quem assim comete, né? Pecando deliberadamente. E esse tipo de atitude, queridos, demonstra que a pessoa não tem compreensão da gravidade que o pecado é, né? E o perdão de Deus não torna o pecado menos grave. A morte de Jesus comprova que a terrível, né? O quão grave é o pecado. O pecado é tão grave que Jesus Cristo precisou morrer, precisou dar sua vida para nos salvar, para nos libertar das garras do pecado. E ele pagou com a sua vida, né? Para que pudéssemos ser perdoados. Então, a disponibilidade da misericórdia divina, Deus está disponível para perdoar, não deve ser desculpa para que nós tenhamos uma vida descuidada e vivamos imoralmente, né? E no versículos 1 e 4, a gente vê também, fala sobre a imersão, que era uma forma simbólica, né, do velho homem ser sepultado nas águas, e esse batismo acaba sendo o símbolo da morte, do enterro do antigo estilo de vida, né? E aí o renascimento. Se considerarmos que nossa antiga vida pecaminosa está morta e enterrada, teremos um poderoso argumento para resistir ao pecado. Então toda vez que você, antes de pecar, você pensar que a sua vida pecaminosa está enterrada, que você foi batizado, daí a importância do batismo. Se você não é batizado ainda, pense seriamente sobre isso, porque quando você é batizado, você é enterrado, né? Você é sepultado e aí você renasce para uma nova vida. Então, isso toda vez que você for pecar, você recordar que você foi sepultado, que você está sepultado, que você está enterrado, você evitará, né, cair em tentação. Então, você vai poder ter um argumento poderoso para resistir a este pecado, né? Poderemos conscientemente tratar os desejos e as tentações de nossa antiga natureza como coisas enterradas. Então, poderemos continuar a desfrutar a nossa nova e maravilhosa vida com Jesus. Então, se você lembrar que você está enterrado, que você foi enterrado com Cristo, que você foi sepultado pelo batismo, né? O símbolo do sepultamento, você vai lembrar que você foi enterrado e que você assim poderá desfrutar uma nova vida com Cristo Jesus. Porque você vai lembrar que você é livre, né? Livre do pecado, que o pecado foi enterrado, sua vida pecaminosa foi enterrada e você não é mais dominado pelo pecado. No versículo 5, como fomos unidos a Cristo em sua morte,
nossos desejos iníquos e a escravidão ao pecado morreram com ele. Então aquele nosso desejo que nós tínhamos de pecar, sabe aquela natureza pecaminosa que pende para o pecado? Ela existe, só que como ela está enterrada, ela morreu com Cristo, nós não somos mais escravos para continuarmos a pecar. E aí agora, unidos pela fé ao Cristo ressurreto, nós gozamos uma perfeita comunhão com Deus. Fomos libertos dos grilhões do pecado, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. E somos livres, graças a Deus. Amém? Versículos 6 e 7. O poder do pecado sobre nós foi destruído na cruz. E o nosso velho homem morreu definitivamente. Portanto, estamos livres da sua tendência iníqua. O corpo do pecado é a nossa natureza herdada de Adão, que ama o pecado. Essa natureza pecaminosa, essa natureza adâmica, ela ama o pecado. Embora muitas vezes cooperemos voluntariamente com essa natureza, não somos nós, mas o pecado que é mau. Só que esse poder que operava em nós anteriormente, ele foi derrotado. Então, a partir do momento que nós somos batizados, nós enterramos a nossa natureza pecaminosa e mantemos ela enterrada, né? Mantemos ela enterrada, e isso demonstra que o mal, o poder que operava em nossa vida foi derrotado. E aí a gente vê que Paulo afirma que por meio da fé em Cristo fomos absolvidos e declarados inocentes perante Deus. E aí o apóstolo enfatiza que não vamos mais precisar viver sob o domínio do pecado. E nós não precisamos mais viver sob o domínio do pecado. Mas só que assim, o interessante, Deus não nos isola do mundo. Ele não nos transforma em robô, nós não somos o robô. Nós temos nossos desejos, nós temos nossa vontade. Nós ainda nos sentiremos inclinados a pecar. E às vezes até pecaremos. A diferença é que antes de sermos salvos, éramos escravos de nossa natureza pecaminosa. Então, o pecado tinha poder sobre a nossa vida. Hoje não tem mais poder sobre a nossa vida. Então, tudo aquilo que nós fazíamos de pecado, tudo aquilo que nós fazíamos de errado, nós éramos dominados, né, pelo pecado. E hoje o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. E a partir deste momento, né, que nós escolhemos viver para Cristo, nós somos livres, como está lá em Gálatas 2:20. Queridos, por causa da morte e ressurreição de Cristo, seus seguidores nunca mais temerão a morte. A certeza da vida eterna nos torna livres para desfrutar a companhia de Deus e fazer a sua vontade. Olha que interessante. Quando nós temos a certeza da vida eterna, nós nos tornamos livres para desfrutar da companhia de Deus e fazer a sua vontade. E isso afeta todas as nossas atividades, no trabalho, nas nossas diversões, no estudo da Bíblia, na nossa adoração, momentos de tranquilidade, momentos de amor, de cuidado com o próximo. Tudo isso é afetado. Quando você sabe que não precisa mais temer a morte, você começa a experimentar um novo vigor na vida. E isso que nos faz feliz. Talvez alguém pergunta, mas por que você está tão feliz? Está passando por diversos problemas, tanto problema, e a pessoa continua feliz, continua alegre, continua motivada. O que acontece? É a salvação em Cristo Jesus que nos faz isso. É a certeza da vida eterna. Que a nossa vida não se resume a só esse mundo. Esse mundo a gente vive 70, 80, 90 anos no máximo, e a nossa vida não se resume aqui, né? Nós sabemos que a nossa vida começa a partir da morte, porque daí é a vida eterna. Então é por isso é importante nós termos a certeza da vida eterna e permanecermos com o nosso velho homem crucificado com Cristo, sepultado, as nossas velhas manias, nossas velhas práticas sepultadas, enterradas, para que nós possamos ter uma nova vida e para que nós não sejamos mais dominados pelo pecado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu lar, e que você possa continuar crucificado com Cristo, sepultado com Cristo também, e que essa nova vida a partir do batismo seja uma vida com vigor, uma vida abençoada, uma vida próspera em todos os sentidos,
mas uma vida que faz com que nós sejamos cheios de Deus, cheios de Cristo, uma vida que nós possamos exalar ao mundo, né? Como foi falado aqui, não nos isola do mundo, nós não viramos robô, mas nós passamos a atuar no mundo. Como nós ouvimos um tempo atrás, nós somos embaixadores de Cristo. Então o embaixador é aquele que representa, né, algum país, algum lugar ou alguém em algum lugar. E nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo aqui. Então toda vez que alguém olhar para a sua vida, seja onde for, toda vez que alguém olhar para as nossas vidas, eles têm que chegar Cristo das nossas vidas, nas nossas atitudes, das nossas ações. Amém? Que você tenha um excelente domingo, domingo abençoado, um começo de semana abençoado, e que você possa ter aí uma semana abençoada na presença de Deus. Deus abençoe sua vida. Até mais. Tchau.